Cresça e amplie sua civilização no magnífico jogo para dois lançado pela Galápagos Jogos. No vídeo de hoje vamos trazer Seven Wonders Duel. Fiquem aí. Em Seven Wonders Duel, os jogadores competem um contra o outro para ver quem consegue desenvolver melhor a sua civilização durante 3 eras. Então, vamos ao setup. Coloque o tabuleiro aberto no centro da mesa ao alcance dos dois jogadores, com o marcador de militarismo exatamente no meio, na posição da dobra. Coloque os dois marcadores de perder 2 moedas e perder 5 moedas nos espaços respectivos dos dois lados do tabuleiro. E embaralhe os 10 marcadores de progresso e abra 5 deles na parte de cima do tabuleiro. Prepare os baralhos das 3 eras, embaralhando todas as cartas e tirando 3 de cada monte. Na terceira era é adicionado 3 cartas do baralho de guilda junto das cartas normais. Depois do setup feito e escolhido quem vai ser o primeiro jogador, a gente embaralha as 12 cartas de maravilha e puxa 4 abertas. Começando pelo primeiro jogador, ele vai escolher uma das maravilhas para ficar com ele. Em seguida, o segundo jogador vai escolher 2 e por fim o primeiro jogador vai acabar escolhendo mais uma. Feito isso, são abertos mais 4 cartas de maravilha. Nisso, continuando, dessa vez o segundo jogador vai escolher uma, o primeiro jogador vai escolher 2 e por fim o segundo jogador vai escolher a última carta que restou, ficando cada jogador com 4 maravilhas que é deixada ao lado do tabuleiro. As maravilhas que sobrarem são devolvidas para a caixa do jogo. E por fim, cada jogador recebe 3 dinheiros e pode começar a partida. Seven Wonders Duel é um jogo separado em 3 eras, onde cada era é dividida em 2 partes. A primeira parte é a distribuição das cartas do baralho da era atual na mesa conforme a carta de referência. E a segunda parte é onde cada jogador no seu turno vai pegar uma carta que esteja disponível e vai escolher o que fazer com ela. Então, vamos ver cada uma dessas partes. Então, na primeira era, o jogador vai pegar o baralho da era atual, embaralhar e fazer a distribuição conforme a estrutura de cartas na carta de referência. Seja ela para a primeira era, segunda era ou na terceira e última era. Depois da fase de colocação de cartas na estrutura correta, os jogadores vão começar, um por vez, a pegar uma carta que esteja aberta, não bloqueada, e escolher o que vão fazer com ela. Então, vamos ver cada uma das opções. Para pegar uma carta, os jogadores sempre têm que pegar uma carta que esteja virada para cima e sem nenhuma carta por cima dela obstruindo. Nesse caso aqui, em primeiro jogador, só as da primeira fileira. Todas as cartas na parte de cima têm a sua cor e alguma habilidade especial que ela vai dar para o jogador. Todas elas podem ser encontradas no auxílio aos jogadores, que está muito bem explicado. Na parte do meio nós temos a imagem e o custo no canto de quanto que custa para o jogador adquirir aquela carta. E na parte de baixo nós temos o nome da carta. Então na sua vez o jogador vai pegar umas cartas que estão disponíveis e vai escolher o que ele pode fazer com ela. A primeira opção é simplesmente comprar ela, que é colocar ela na sua frente e pagar o seu custo. Nesse caso aqui, essa carta aqui não tem custo nenhum. Se no custo da carta tiver uma moedinha de dinheiro, o jogador tem que pagar aquele dinheiro para o banco. Caso a carta que o jogador queira comprar tenha algum recurso representado, ele tem que ou ter aquele tipo de recurso, mas caso ele não tenha aquele recurso, ele pode pagar para o banco para comprar esse recurso ao custo de 2 moedas, mais uma moeda por cada tipo daquele recurso que o adversário tiver. Então, nesse caso aqui, se eu quiser comprar esse recurso, eu teria que pagar simplesmente 2 moedas para o banco. Se eu quisesse comprar esse recurso aqui e o meu adversário tivesse também um vidro, eu teria que pagar 2 moedas mais uma moeda por vidro que o meu adversário teria. Ou seja, nesse caso, eu teria que pagar 3 dinheiros por cada vidro que eu quisesse comprar. As cartas amarelas, além de dinheiro, elas podem dar descontos na compra, como por exemplo essa daqui, que vai me permitir comprar sempre toda a madeira que eu quiser, pagando somente um dinheiro. As cartas marrons e cinzas, elas dão recursos que o jogador vai ser produzido. E as cartas vermelhas, elas movem o marcador de progresso, militarismo do jogador, um espaço em direção ao adversário. Conforme o marcador for seguindo em diante, o jogador ganha aquela quantidade de pontos. Nesse caso aqui, eu estaria ganhando 2 pontos no final do jogo. Quando o marcador avança por uma das linhas ou marcações
do tabuleiro, esse token aqui ele é descartado e ele é tomado efeito. Nesse caso aqui seriam 2 dinheiros que o adversário perde ou 5 dinheiros que o adversário perde. Caso o jogador tenha menos dinheiro que o necessário, ele descarta tudo que ele puder até o máximo dos 2 ou 5. Além disso, eu ganho uma nova pontuação por estar nessa área aqui. Nesse caso, no final do jogo, eu estaria ganhando 5 pontos. Caso eu consiga avançar meu marcador totalmente até a capital do meu adversário, o jogo termina imediatamente e eu ganho por supremacia militar. E as cartas verdes, elas vão te dar um dos símbolos de ciência, além de algumas poderem te dar pontos de vitória. O que os símbolos de ciência significam? Caso um jogador tenha 6 dos 7 símbolos de ciência, o jogo imediatamente termina e ele ganha por supremacia científica. Caso um jogador consiga 2 símbolos de ciência iguais, ele pode escolher e pegar algum dos marcadores de progresso que dão certas vantagens sobre o jogo. Para detalhes do que faz cada um dos marcadores de progresso, na ajuda dos jogadores tem todos eles bem explicado. Sempre que tu tirar uma carta que liberar as outras, elas são viradas com a face para cima para os jogadores poderem escolher. E por último, nós temos as cartas azuis. As cartas azuis elas literalmente dão só pontos de vitória. Algumas cartas elas têm, além do símbolo de bônus que ela vai te dar, algum outro símbolo ao lado. O que isso significa? Que na próxima era, uma das cartas vai ter como custo esse tipo de símbolo. Ou seja, caso um jogador tenha uma carta com aquele símbolo da era anterior, ele simplesmente vai poder pegar aquela carta e baixar de graça. E a segunda coisa que o jogador pode fazer com a carta que ele pegou essa rodada é simplesmente jogar ela no descarte e ganhar 2 moedas mais uma para cada carta amarela que aquele jogador possuir. Nesse caso, eu jogando aquela carta fora, eu ganharia 2 moedas mais uma por eu possuir uma carta amarela. E como terceira e última opção que o jogador pode fazer com a carta que ele pegou essa rodada é construir uma das suas maravilhas. Então vamos dizer que eu queira pegar essa carta aqui e construir ela, essa maravilha aqui. Eu vou ter que pagar todos esses meus pré-requisitos. Como é que eu pago? Do mesmo modo que eu já expliquei antes. Mas vamos dizer que esse jogador tenha essas 2 cartas ali. Então, vamos dizer, eu tenho uma das madeiras necessárias, eu tenho o vidro necessário, então eu tenho que comprar mais 2 madeiras e mais um papiro. Como eu não tenho esses recursos, eu vou ter que comprar eles do banco. Cada madeira vai custar 2 moedas mais, no caso, 2, ou seja, eu vou pagar 4 dinheiros para cada madeira. Então eu preciso de uma madeira, 2 madeiras, e eu vou precisar comprar aquele pergaminho. Por mais que esse jogador tenha uma madeira nessa carta amarela, só conta somente as símbolos de madeira nas cartas de recurso. Então eu vou pagar aqui mais 2 para pagar por aquele pergaminho. Todo aquele dinheiro, a não ser que alguma coisa diga ao contrário, ele vai de volta para o banco. Como o próprio nome do jogo diz, Seven Wonders, somente 7 das 8 maravilhas disponíveis de 4 para cada jogador podem ser construídas. E no momento que 7 forem construídas, a que sobrar é removida de jogo. Depois que eu construir a minha maravilha e pagar o custo dela, eu vou ganhar o bônus. O bônus pode ser em pontos, algum tipo de produção ou algum poder especial que, de novo, está totalmente descrito no ajuda do jogador. E assim a rodada sai, cada turno um jogador pegando uma carta até que todas elas tenham acabado. Quando o último jogador pegar a última carta, termina essa era. Nisso, os jogadores vão, de novo, pegar as cartas da era 2, colocar elas na ordem de acordo com a carta de referência, e nesse caso, o jogador que estiver perdendo em militarismo, ou seja, que tiver menos em militarismo, é o que escolhe qual que é o jogador que vai começar. Caso os jogadores estejam empatados no meio, o jogador que puxou a última carta que escolhe quem que vai começar a próxima rodada. E daí eles acontecem tudo normalmente. O jogo ele segue pela segunda e pela terceira era, como eu descrevi na primeira era. Novamente, caso algum jogador consiga invadir a capital do oponente, ele ganha imediatamente por supremacia militar. E caso o jogador consiga todos os 6 dos 7 símbolos de ciência disponíveis, ele ganha imediatamente por supremacia científica. Caso contrário, quando acabe o terceiro baralho de cartas da terceira era e não tenha nenhum vencedor, eles vão simplesmente somar os pontos. Os pontos são somados por todos os números que estejam circulados por louros, tanto nas cartas de maravilha, como nas cartas azuis ou algumas amarelas, ou cartas verdes, e pela pontuação militar que o jogador tenha adquirido. Além de certas pontuações especiais pelas cartas roxas
ou dos marcadores de progresso. No final, vence o jogo quem conseguir alguma das duas supremacias, ou se não tiver vencedor, quem tiver mais pontos. Em caso de empate, o jogador que tiver a maior quantidade de pontos em cartas azuis é declarado o vencedor. Em caso de empate, novamente, eles compartilham a vitória. Então, essa aqui é a nossa regra do Seven Wonders Duel. Vamos às considerações finais. Então, esse aqui foram todas as regras do Seven Wonders Duel, um jogo tão simples quanto o Seven Wonders. Mas, para quem já jogou Seven Wonders, vai conseguir pegar bem certinho, principalmente os negócios das produções e tudo mais. Mas quem não pegou o Seven Wonders vai ter que dar aquela explicadinha a mais, mas isso não deixa ele de ser tão simples quanto. Uma coisa que eu gostei que agora é adicionar uma iconografia nas cartas que tu vai ganhar da próxima era. Por exemplo, agora eu tenho esse símbolo aqui. Então, na próxima vai ter uma carta que o custo vai ser aquele símbolo. Ou seja, eu não vou precisar mais, agora eu vou ter que procurar a carta que é o nome tal. Quando aparecer a carta de nome tal, eu vou poder pegar ela de graça, o que facilitou bastante algumas coisas. Mas eu não senti tanto um feeling Seven Wonders nele. Ele, melhor que a versão de 2 jogadores, onde tem aquele dummy player que o Seven Wonders original tem, é melhor, mas melhor que o próprio Seven Wonders não é. Então, essas aqui foram as regras do Seven Wonders. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E se vocês forem aqui de Porto Região e quiserem jogar aqui tanto Seven Wonders Duels quanto o normal, dê uma passadinha aqui na Lens, link na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima.